Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 a 10, que fala dos mistérios ocultos aos doutos e prudentes. Uma narrativa de Jesus em que ele fala: graças te dou, meu Pai, por eu ter ocultado isso aos doutos e prudentes e ter revelado aos humildes. Que a gente possa entender com clareza a proposta de Jesus, principalmente nesses momentos em que nós, o planeta Terra, estamos nos preparando para comemorar a sua vinda entre nós, aproveitando esse clima de boa vontade que se instala nesse período, a gente possa ter um perfeito entendimento dessa proposta e aplicá-la ao nosso dia a dia. Que nesses breves momentos em que estejamos reunidos, Deus possa abençoar os nossos melhores propósitos de entendimento e de melhoria pessoal. Nós vimos estudando ao longo desses dias a respeito de bem-aventurados pobres de espírito, e que Jesus esclarece que pobres de espírito não eram aqueles baldos de inteligência, mas aqueles que tinham os corações puros, aptos a entender uma proposta sem preconceito, sem nenhuma prevenção que não seja o raciocínio e a aprovação da razão e do coração. E quando Jesus fala: graças te dou, meu Pai, por ter ocultado isso aos doutos e prudentes e ter revelado aos humildes, Jesus ratifica essa primeira proposta de bem-aventurados pobres de espírito, porque ele bendiz o Pai de ter revelado não aqueles que se julgam superiores a tudo e a todos, superiores em conhecimento, em raça, em caráter, qualquer tipo de superioridade que eles se coloquem acima da coletividade. Então, quando Jesus se refere a Deus dessa forma, ele dá graça por ter revelado aquelas pessoas simples, humildes, que não aceitam tudo de pronto, mas que estão prontas a receber as primícias do reino, as noções do Evangelho, com raciocínio, mas sobretudo com o coração, e que não tem nenhuma prevenção contra aquilo que está colocado no Evangelho, contra aquilo que Jesus apregoou e exemplificou como ninguém. Então, quando Jesus fala bem-aventurados pobres de espírito, Jesus se refere àqueles que estavam prontos, aptos a entender, a compreender e assimilar aquilo que ele estava revelando no momento. E a mesma coisa ele fala, a mesma proposta, o mesmo raciocínio se aplica quando ele bendiz ao Pai de ter ocultado isso aos doutos e prudentes. São aquelas pessoas, voltamos a frisar, que julgam-se acima de tudo e de todos em inteligência, em tudo, em qualquer quesito que se comparem, quando ousam se comparar, porque na maioria das vezes não se comparam, não admitem como irmãos aquele mais humilde, não admite como filhos do mesmo pai aquele que não tem casta, não tem raça, não tem nenhuma posição de destaque na sociedade. Então esses com certeza não estão aptos a receber as noções de igualdade, de fraternidade que Jesus desfralda na bandeira do seu Evangelho, quando ele coloca a igualdade como principal argumento, como principal bandeira do seu Evangelho, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer, como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu me considero superior a ele? Então todas essas pregações, esses esclarecimentos que Jesus colocava no seu Evangelho, principalmente nesse quesito que nós estamos estudando, é o da igualdade, da fraternidade, da lealdade, da humildade, coisas que os doutos e prudentes não têm. Nós vemos hoje, tem um capítulo muito interessante no Evangelho, chamado Aliança da Ciência e da Religião, né? A gente coloca que as pessoas que se dizem doutas no saber não aceitam a religião como uma fonte de conhecimento, mas sim uma fonte de enganação do povo, que adula o povo com as suas promessas vãs, sem nenhuma eficácia na sua vida prática. Ora, nós sabemos que ao contrário disso,
A religião que é boa, ela transforma o homem. Se transforma o homem, modifica-lhe o caráter. E esse é o principal objetivo da religião. A ciência não consegue fazer isso. A ciência dá o conhecimento tecnológico, conhecimento científico, conhecimento das leis, mas não dá o aperfeiçoamento moral, que só a religião, a boa religião, a religião calcada na transformação do ser, é que pode favorecer esse entendimento enquanto ser humano que somos todos nós. Então coloca lá na aliança da ciência e da religião que a ciência jamais convergirá para os mesmos pontos de vista com a religião, porque essa não se baseia em provas científicas, mas em propostas, propostas reforçando que não tem uma comprovação e não tem uma eficácia, um benefício científico. Pelo contrário, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos confirmam que a ciência e a religião não são inimigas, pelo contrário, são parceiras. Uma revela as chaves do mundo espiritual e a outra as leis do mundo físico. A ciência, revelando as suas leis físicas, comprovam a religião, que se baseia não mais em milagres, como se pensava à época, mas também explica os fenômenos tidos como paranormais, que hoje são totalmente explicáveis à luz da ciência, da religião, aquela religião que não abre mão do raciocínio do raciocínio lógico e do amadurecimento do senso moral. Nós sabemos hoje que os milagres até então feitos por Jesus, nenhum deles era uma derrogação da lei. Pelo contrário, era apenas a aplicação de uma lei que até então para nós era desconhecida. Então, até que a gente hoje consiga, os doutos e prudentes consigam abrir mão do seu ponto de vista, do seu orgulho de acharem que sabe tudo e estender os olhares sobre a religião, vendo o que ela tem a oferecer de contribuição, aí sim nós chegaremos a essa convergência que não é impossível, segundo os Espíritos dizem, e que nós acreditamos, porque tudo é criação de Deus e Deus não criaria nada que contradissesse uma a outra, né? Basta que os homens, deixando de lado o seu orgulho, a sua prepotência, consigam enxerguem que em todo momento, em cada área da humanidade, há alguma coisa para se aprender. E hoje nós vemos o avanço da ciência e da religião, em alguns momentos dando-se as mãos e explicando uma a outra o que aconteceu. Nós vemos as grandes universidades abrindo mão para que as religiões sejam ensinadas, ou melhor, que sejam expostas para que cada um possa, do seu ponto de vista, da sua maturidade, do seu livre-arbítrio, aceitar aquilo que for verdade. Então hoje os doutos e prudentes daquela época, que nós encontramos, que chamamos aquelas pessoas que são dotadas de saber, já estão se curvando perante o conhecimento que eles já não acham que é absolutamente propriedade deles, mas que em qualquer área da humanidade se pode entender algumas coisas. E é esse o papel da humanidade, é buscar o entendimento entre todas as áreas de conhecimento, do saber, e todas as áreas humanas e todas as áreas em que nós possamos nos dar as mãos para ajudar uns aos outros. Muita paz a todos, agradeço pelo carinho de sempre, aproveitando o ensejo para desejar a todos um Natal cheio de luz, cheio de paz. Não importa a mesa farta, aquele que não a tiver, a que não puder. O mais importante é que os corações estejam unidos, não em torno de uma mesa, mas em torno de Jesus, que é o verdadeiro homenageado na data. Que nossos corações possam estar repletos de luz, de paz, e que nesse ano novo de 2022, que se avizinha, nós possamos ter plenas realizações no bem, no campo da moralidade e no campo do aprimoramento de nós mesmos. Muita paz a todos, muito obrigado, muita paz.